Glória a Deus, aleluia. Mais uma palavra abençoada aqui, nessa quarta de fé, momento de bênção, de esperança, onde nós podemos trazer uma mensagem curta nesse momento especial. E eu quero falar hoje sobre a marca do cristão, o amor. A palavra de Deus fala no Evangelho de João que os discípulos de Jesus seriam reconhecidos pelo amor. E que nós possamos ser reconhecidos por esse amor, por essa graça, né? Por ajudarmos uns aos outros. Antes de nós começarmos a leitura em 1 João capítulo 3, João, o evangelista que também escreveu as cartas de João, ele fala muito do amor, né? E uma coisa que aconteceu agora, celebrando aí 11 anos desse acontecimento, que foi uma perseguição a cristãos, e a gente pôde relembrar quando o Estado Islâmico ele decretou a morte e cortou a cabeça de mais de 20 cristãos, trabalhadores que por causa da sua fé foram presos. E dentre eles, havia um dos trabalhadores que não era cristão. Mas ele disse, se eles estão sendo presos por causa da sua fé, eu também quero ir com eles. Porque eu tenho visto o amor deles. E eu quero ter essa mesma fé. E ele foi preso junto. Algum tempo depois, foi decretada a morte deles e foi exposto ao mundo a morte de diversos cristãos decapitados. E dentre eles estava um homem que não era ainda cristão. Mas por causa de um exemplo de amor, um exemplo de fé, um exemplo de esperança, ele decidiu ir para a prisão e morrer junto com aqueles homens. Foi falado a ele, negue essa fé. E ele disse, não. Se é por causa dessa fé que eles estão sendo mortos, eu também quero ser morto. Porque essa fé me constrangeu. O amor de Jesus nos constrange. O amor do Senhor. Em 1 João, capítulo 3, verso 11, diz assim, a marca do cristão é o amor. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más. E as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, não reside nele o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade. Diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, tenhamos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo
nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Santo Deus maravilhoso, Pai, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua presença santa, que o Teu Espírito, que o Teu poder, que a Tua graça se manifeste no meio de nós, Pai, e que a Tua presença poderosa possa falar a cada vida que nos ouve, cada um que nos assiste, cada um que está recebendo essa palavra hoje. Se não tem vivido uma vida de amor ao próximo, se não tem vivido uma vida como um cristão verdadeiro, que o Senhor possa abençoá-los de maneira especial, Pai, e eles possam receber essa graça e possam viver o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, a mensagem que ouviste. Primeiro, nós somos chamados ao amor, porque Deus nos amou primeiro. Por que nós amamos? Porque Deus nos amou primeiro. Primeiro verso aqui, verso 11, fala aqui: a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. É nosso dever como cristão amar. É nosso dever como cristão demonstrar o amor. É nosso dever como cristão vivenciar o amor de Jesus. Aqui ele fala não como aquele que tem obra má. Ele fala de Caim, que matou o seu próprio irmão. Nós vemos hoje tantas notícias de filhos que matam mãe, de filhos que matam pai, de pai que matam filhos, essas últimas semanas aí, de senhoras que estavam colocando suas netas para prostituição. Pessoas sem amor no coração. A palavra de Deus fala para a gente ter amor no coração. Buscar obras justas. Quanto mais a gente deixa coisa ruim entrar na nossa vida, mais a gente vai se poluindo. Seja por aquilo que nós vemos, seja por aquilo que nós ouvimos, seja por aquilo que nós fazemos. Tem gente que vai sendo constrangida a fazer coisa errada e acha que o errado é certo. Tem gente que vai sendo viciada em coisas ruins e começa a ver tanta coisa ruim que acha que coisa ruim é normal. E tem gente que ouve tanta coisa ruim e não fecha o ouvido, não sai do meio da roda, não sai da roda dos escarnecedores, e daqui a pouco acha que palavrão é normal, ter boca suja é normal, ofender as pessoas é normal. Não, nós somos pessoas que buscam obras justas, como era Abel. Mas aqui a gente tem uma lição também. E como cristão, a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai ser perseguido só por ser cristão. Abel foi perseguido pelo seu irmão que o matou simplesmente porque ele ofereceu o melhor dele para Deus. Às vezes, quando oferecemos nosso melhor para Deus, isso pode gerar perseguição das pessoas. Por que você oferece o melhor na igreja? Por que você oferece o melhor para essa pessoa? Por que você está fazendo tão bem para os outros? Não é que eles querem que faça bem para eles ou simplesmente não façam. Lembramos dessa época de alabastro. Judas não falou daquela oferta de alabastro para a mulher porque ele desejava ajudar os pobres. Não, porque ele era apegado ao dinheiro. E ele achava um absurdo uma mulher pegar um perfume de alabastro que custava quase 1 ano de trabalho e perfumar os pés do mestre. Às vezes tem gente que acha um absurdo você entregar na igreja uma oferta, entregar na igreja um dízimo alto, entregar na igreja algo que ajuda e coopera com pessoas. Às vezes tem gente que acha isso errado. Mas não é porque ela quer que você ajude os outros.
É porque são dinheiristas. É porque só pensam no bem material. É porque eu acho um absurdo. Mas não acho um absurdo gastar um monte com carnaval. Não acho um absurdo gastar um monte com prostituição. Não acho um absurdo gastar um monte no bar de bebida. Não acha um absurdo gastar dinheiro público para ofender os outros. Mas acho um absurdo quando você faz o bem. Acho um absurdo quando você ajuda o próximo. Olha o que ele fala aí. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fique impressionado. Às vezes vão ser odiados só porque nós somos cristãos. Somente por causa disso. Só porque somos cristãos. Pessoas vão nos perseguir por causa da nossa fé. Pessoas vão nos perseguir por causa de Jesus. Sabe? Quantos atletas de Cristo não são perseguidos porque falam lá, eu pertenço a Jesus? Ou, na hora que vão receber, colocam uma faixa Jesus. Perseguição. Nós precisamos entender que o mundo nos odeia. O mundo odiou nosso Senhor. As pessoas perseguiram o Mestre, perseguiram os discípulos, perseguiram os primeiros apóstolos, perseguiram os primeiros discípulos. Nero mesmo botou fogo em Roma e culpou os cristãos. E fez dele luminares, não para ser luz, mas para queimarem vivos. Porque ele odiava os cristãos. Mas quando nós amamos a Cristo, nós passamos da morte para a vida. Mas quando nós odiamos alguém, nós somos comparados a um homicida, diz a palavra de Deus. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E não sabeis que quando nós somos homicidas, a vida eterna não permanece em nós? Quando o pecado permanece no nosso coração, a prática do pecado permanece nas nossas vidas, Jesus não permanece em nós. Aquele que deu a vida por nós, Ele nos deu para que nós pudéssemos dar a vida pelos outros. Jesus nos ensinou o caminho de graça. Jesus nos ensinou o caminho do amor. Jesus nos ensinou o caminho da perseverança. Olha uma outra coisa interessante que esse trecho fala. Se a gente vê alguém passando necessidade, um irmão da fé, um familiar, um amigo, e a gente tendo condição, cerramos as mãos e não ajudamos quem precisa, sabe? O amor de Deus não reside em nós, diz a palavra, esse verso 17. Não amemos só de palavra, nem de língua, mas de obra e de verdade. Nós devemos amar com atitude de amor. Nós devemos amar com ações de amor. Nós devemos amar com passos de fé, graça e amor às pessoas. Ame ao seu próximo, de verdade, com isso no nosso coração. E mesmo às vezes quando nosso coração nos condena, nosso Deus é maior, diz a palavra. Ele conhece todas as coisas. Qualquer coisa que lhe pedirdes, dele a receberemos, quando guardamos os seus mandamentos. Guarde os mandamentos de Jesus. Primeiro mandamento, amar o seu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o teu entendimento. Segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Nada é maior que isso. Amar o seu Deus
né? Verticalmente, e demonstrando esse amor no horizonte, nas pessoas, na sua convivência, com quem você vive. Que creiamos no nome de Jesus, fazendo aquilo que é agradável à sua vista, fazendo aquilo que é santo, fazendo aquilo que é verdadeiro, fazendo aquilo que é justo. Amemos uns aos outros segundo o mandamento que Ele nos deu. Aquele que guarda os seus mandamentos, Ele está nele. Se eu guardo o mandamento de Jesus, eu estou nele e Ele está em mim. E nisso conhecemos que Ele está em nós, quando o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Deixa o amor de Deus encher o seu coração. Deixa a presença de Cristo encher sua vida. Deixa o Senhor abençoar você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, quero orar, pedindo por cada irmão, por cada irmã, pedindo pela Tua presença em suas vidas, Pai, pedindo pelo Teu Espírito Santo e pela ação poderosa de Jesus nos seus corações, ó Pai. Venha com Teu Espírito, Senhor. Fale aos seus corações e às suas vidas, Pai, para que de maneira especial, graciosa e poderosa, Pai, o Senhor possa agir na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.